Lucas 11, 28 vai nos dizer que bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Mateus 4,4 também nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então eu quero perguntar se nessa noite em dezembro tem alguém que acredita que a palavra pode libertar, que a palavra pode salvar, que a palavra pode trazer vida, que a palavra pode penetrar o seu coração. Talvez hoje seja um divisor de águas no seu ministério através do poder da palavra. João 11, versículo 4 e 25 diz assim, ou 4. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Senhor, toma conta da minha vida, Pai. Que não seja eu pregando, que seja o Espírito Santo através da minha boca, falando à tua noiva nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode ocupar seu assento, desde que isso não atrapalhe você de glorificar, amém? Se for atrapalhar, fique em pé a pregação inteira, tá? Se for atrapalhar de você ficar sentado, pode ficar em pé, que o pastor Robson tenho certeza que ele vai deixar você ficar em pé. Amém? Irmãos, nós estamos tratando de um capítulo com uma história de vários versículos, por isso que eu selecionei 2 versículos importantes da passagem, tendo em vista que o capítulo tem extensos versículos. Mas, resumidamente, essa história do capítulo 11 de João vai narrar sobre a história de um homem chamado Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. A palavra de Deus nos informa que não só amigo de Jesus, mas também era irmão de Marta e Maria, ambas também amadas por Jesus. Então nós estamos tratando de um homem que era amado por Jesus e fazia parte de uma família que era amada por Jesus. Não era uma família qualquer, talvez em uma posição social não seria das melhores, mas em questão de intimidade com Jesus, amizade e fraternidade, era uma família especial. Era uma família onde cada uma dessas pessoas tinha uma história em particular com Jesus. Lázaro era chamado de amigo de Jesus. Maria lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Marta também participava de vários momentos de alimentação, de ceias com Jesus. Então nós estamos tratando de um homem que faz parte de uma família que corriqueiramente está com Jesus. É um homem que conhece Jesus. É um homem que tem a amizade de Jesus. É um homem que conhece a Jesus, talvez no seu aspecto de mais intimidade. E você vê que Lázaro, ele enfrenta uma enfermidade. E eu já vejo aqui uma coisa muito interessante. Nós somos crentes, mas nós não somos totalmente isentos dos males humanos. Nós não somos isentos dos males humanos. Só que eu já quero declarar uma palavra de vida para você nessa noite. Porque a palavra de Deus diz em João 16, 33, eu vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus está dizendo para alguém aqui, você pode enfrentar dificuldade, você pode enfrentar enfermidade, mas fica tranquilo, porque Jesus já venceu o mundo para você. Jesus já venceu a enfermidade para você. Jesus já venceu esse vale para você. Você vê que Lázaro é amigo de Jesus, mas ele, por ser amigo de Jesus, não foi isento da malignidade, não foi isento da doença, não foi isento da enfermidade. Aleluia. E se você for mais a fundo no texto, você vê que Lázaro era de Betânia. Betânia significa figos, e indo para a etimologia da palavra mais profunda, era casa de aflição. Então você vê que Lázaro, ele é amigo de Jesus, mas ele mora num lugar que é chamado de casa de aflição e ainda carrega uma enfermidade que cada dia vai piorando. Então você percebe aqui que a palavra de João 16, 33 faz sentido. O mundo que nós vivemos habita com tribulações.
O mundo que nós vivemos, ele retém situações difíceis. O escritor de Eclesiastes disse: quão dura é a vida debaixo do sol. Nós enfrentamos dificuldades diárias, nós enfrentamos dificuldades semanais, nós enfrentamos dificuldades anuais. Todo dia aparece alguma coisa para resolver. Aleluia. E eu percebi ao longo dos meus anos, ainda mais quando eu vim para os Estados Unidos morar sozinho, que eu resolvo uma coisa e aparece 5 coisas para resolver. Eu pago uma coisa, aparece 7 coisas para pagar que eu não lembrava que tinha que pagar. Você vê, aleluia, que a vida debaixo do sol é uma vida difícil. Nós estamos propícios a dificuldades. Nós estamos propícios a enfermidades. Nós estamos propícios a situações que não sejam tão agradáveis. Só que em tudo isso, Jesus não diz que nós não vamos passar, mas ele disse: você vai passar, mas eu vou passar com você. Sabe o que eu estou falando aqui? Lázaro podia não ter muito amigo, mas o amigo que ele tinha era o suficiente, que era Jesus Cristo de Nazaré. Então você vê que não é sobre o lugar que nós moramos, mas é quem nós acreditamos e quem nós andamos juntos. Porque o lugar que nós vivemos, querendo ou não, qualquer lugar que você for hoje vai ter dificuldade de alguma coisa da sua vida. Seja financeira, seja física, seja espiritual, seja mental. Ninguém consegue escapar. Mas é sobre quem você confia. É sobre quem você crê. É sobre quem está mandando e regendo o seu coração. É sobre quem é a sua base, quem é o seu fundamento. Quem te sustenta a cada dia, quem você fala dos seus problemas todos os dias. Aleluia. Nós temos enfrentado momentos, irmãos, eu não ia falar isso, mas Deus está me conduzindo. Nós estamos enfrentando momentos que nós contamos os nossos problemas para Deus e o mundo, melhor dizendo, para o mundo inteiro, menos para Deus. Nós contamos nossos problemas para a nossa família, para os nossos amigos, às vezes para a pessoa do mercado que você nunca conheceu na sua vida, você vai contar o seu problema, mas para Jesus, que é o único que pode resolver, você vai e não conta. Nós temos que entender que, vou repetir, vou bater nessa tecla, nós estamos isentos a dificuldades, mas nós só vamos sair da dificuldade vitorioso se nós andarmos com aquele que já venceu a dificuldade. Aleluia. O seu chefe não pode, aleluia, suprir toda essa, não pode entregar a vitória por completo. O seu pai e sua mãe não pode, o seu pastor não pode, sua missionária não pode, mas Jesus Cristo de Nazaré, ele pode. Aleluia. Então Lázaro, nesse contexto de doença, de enfermidade, as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus, que Lázaro estava doente. Aleluia. E se você tiver com a Bíblia aberta, você vai ver que no versículo 4 diz: quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu entendo aqui que Lázaro estava doente, mas teve alguém que profetizou vida sobre a vida dele. Lázaro estava doente, mas tinha alguém que acreditava que ele seria curado. Lázaro estava doente, mas ele tinha uma pessoa que acreditava que aquele mal não seria terminal, mas seria um mal para glorificar o nome de Jesus. Quando eu leio esse versículo, eu entendo, porque muitas dificuldades Deus permite. Às vezes a gente chega em Jesus e fala assim: Deus, por que o Senhor permite isso acontecer? Por que o Senhor permite aquilo acontecer? Por que minha casa parece que não está de pé? Por que será que minhas contas não estão equivalentes? Por que meu casamento está destruído? Deus está dizendo: isso aqui eu estou permitindo, mas na hora certa eu vou glorificar o meu nome. Descansa o teu coração, porque quem você confia, se for Jesus, pode ficar tranquilo que ele vai cuidar. Então você percebe que Jesus ele tem poder. Ele podia naquela hora dizer assim: ó, seja curado, Lázaro. Mas ele diz: essa enfermidade não vai ser para a morte, mas vai ser para glorificar o meu nome. Então você percebe por que algumas dificuldades são corriqueiras na nossa vida? Porque situações difíceis aparecem todo dia. Não é porque Deus quer te ver sofrer. Não é porque Deus quer te ver chorar. Não é porque Deus quer ver você triste, cansado, angustiado. É porque através da sua vida Ele quer glorificar o nome dEle. E nós vamos chegar lá, o porquê que Jesus quer glorificar o nome dEle em meio à sua vida. Nós vamos chegar lá, irmão. Mas você discorrendo o capítulo 11, você vê que Jesus ele não estava na cidade, que Lázaro estava enfermo. Jesus não estava presente no ambiente. Jesus não estava perto de Lázaro. E quando Jesus recebe a notícia, ele não vai de prontidão para Lázaro. Ele fica 2 dias no mesmo lugar que ele estava e depois parte. Então você vê que
Se Lázaro está doente a ponto de chegar uma informação para Jesus que ele está doente, significa que o estado já não era dos melhores. Significa que Marta e Maria queriam recorrer com Jesus, porque disseram, tá ficando ruim, tá piorando, tá ficando cada dia pior. Mas Jesus, ele não vai de prontidão, ele espera 2 dias e depois parte. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o que acontece? Aleluia. Os discípulos perguntam, Jesus, mas nós não vamos lá? O que vai acontecer? Lázaro vai morrer? Lázaro não morreu? Até que chega a informação que Lázaro morreu. E aí os discípulos dizem, Jesus, mas agora Lázaro morreu, e agora? Aí Jesus diz, Lázaro não morreu, ele dorme. Lázaro não morreu, ele dorme. Mas peraí, se você ler 3, 4 versículos depois, você vai ver que Jesus ele afirma que está morto, que Lázaro está morto. Por que Jesus chegou nos discípulos e disse, Lázaro dorme? Aí se você não pegar isso aqui, por favor. Lázaro diz para os discípulos, Jesus diz para os discípulos que Lázaro dorme, por quê? Porque o ser humano é morte, para Jesus é só uma pessoa dormindo. O que para o homem é morte, para Jesus é só uma falta de despertar a pessoa. O que eu quero dizer aqui, enquanto o mundo diz que os seus sonhos estão mortos, Jesus está dizendo, não, os seus sonhos só estão dormindo e já vou lá acordar eles. Enquanto as pessoas dizem, o seu ministério está morto, Jesus diz, não, o ministério está dormindo, já eu vou lá acordar ele. Enquanto as pessoas dizem, não, a família está morta, Jesus está dizendo, não, a família está dormindo, e já eu estou chegando lá para acordar essa família. Deus está gritando aqui para alguém nessa noite, calma, não está morto, está dormindo, calma, não está morto, está dormindo, eu estou chegando, eu vou acordar e eu vou profetizar a vida. Você percebe que a situação para o ser humano, o que está morto, para Jesus não necessariamente está morto. Não necessariamente é o fim. E mesmo que, de uma forma humana, Lázaro estava morto, perto da limitação de Jesus, que é ilimitada, não era a morte que iria parar. Não era a doença que ia parar. Não era o túmulo que ia parar. Por isso que Jesus diz, não, ele dorme, já a gente vai lá acordar ele. Por quê? Porque Jesus é maior do que a morte. Samuel, Jesus é maior do que a morte? É sim, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ao 3º dia ele ressuscitou, tomou a chave do céu e do inferno e ele diz hoje para você, calma o teu coração, já vou acordar aquele sonho de novo, já vou acordar o teu ministério, já vou acordar o seu trabalho, já vou acordar a sua família, já vou acordar no seu casamento. Não está morto, ainda tem jeito, ainda tem esperança, ainda tem vida. Rabacalabassúria. Então você percebe que quando se trata de vida com Jesus, nem a morte é o final da história. Nem a morte para o trabalhar de Jesus. Nem a morte atrapalha o trabalhar, o plano, o propósito de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí você vê Jesus chegando lá. Jesus chega no local do túmulo. Se você for estudar a cultura judaica, você vai entender que toda vez que alguém morre, as pessoas são contratadas para ir ao túmulo chorar. Pessoas são contratadas para prantear juntamente com a família que perdeu o seu ente querido. Então imagina comigo, Jesus chegou no túmulo 4 dias depois que Lázaro morreu. Cheio de pessoas pranteando, cheio de pessoas chorando, cheio de pessoas dizendo, nossa, Lázaro era uma boa pessoa, Lázaro era amigo de Jesus, Lázaro tinha toda uma vida pela frente, mas agora olha aí, está no túmulo, está morto. Irmão, se você for estudar um pouquinho ainda mais a cultura judaica, você vai entender que naquela época, eles acreditavam que se uma pessoa morta, ainda dentro do túmulo, por 3 dias, a alma da pessoa circulava o corpo para ver se dava para entrar e acordar ainda. Isso aqui não quer dizer que era real, mas era o que os judeus acreditavam. Então você vê que interessante, por que Jesus chegou no 4º dia? Porque até o 3º dia que a pessoa estava morta, eles acreditavam que a pessoa podia acordar e ressuscitar. Porque, segundo eles, a alma da pessoa, como se fosse uma áurea da pessoa, sobrevoava o corpo, procurando uma brecha para conseguir acordar a pessoa. Então, pelo primeiro dia eles acreditavam. Pelo 2º dia eles ainda acreditavam.
No terceiro dia, eles ainda acreditavam que Lázaro podia acordar. Mas quando chegou o quarto dia, segundo o entendimento deles, não dava mais para Lázaro acordar. Não dava mais para Lázaro ressuscitar, porque segundo a fé deles, a crença deles, o terceiro dia era o último dia que a alma da pessoa podia tomar conta do corpo e acordar a pessoa. Então você vê que Jesus chega no quarto dia. Sabe por que Jesus chega no quarto dia? Porque Jesus não trabalha da mesma forma que os homens trabalham. Jesus não se limita a pensamentos humanos. Jesus não se limita, aleluia, a tradições. Jesus não se limita, aleluia, a cultura. Jesus é muito além. E é por isso que ele chega no quarto dia. O primeiro dia que eles estavam, não acordou. O segundo dia que eles estavam, não acordou. O terceiro dia que eles estavam, não acordou. Mas no quarto dia, Ramandacel e Calabassuia. No quarto dia, Jesus chegou dizendo o seguinte: se no primeiro dia dava, no segundo dia dava, no terceiro dia dava, e agora no quarto dia, deixa comigo que eu resolvo o assunto. Vou contar um testemunho rápido. Quem me conhece sabe do testemunho. Minha mãe era estéril. Eu gosto muito de contar esse testemunho. Por muito tempo, minha mãe tinha pouca porcentagem de gerar. Até que um dia, numa consulta, aleluia, ela recebeu o diagnóstico médico que ela não teria nenhuma chance de conceber um filho. Ela não teria nenhuma chance de gerar um filho. E Deus me incomoda porque a situação da minha mãe era muito parecida com a de Lázaro. Tendo em vista que os 3 primeiros dias talvez Lázaro poderia acordar, com algumas respostas médicas ainda tinha uma chance da minha mãe conceber. Aleluia. Mas quando minha mãe chegou com o diagnóstico médico em casa e mostrou para o meu pai glorificou a Deus. E minha mãe ficou nervosa. O nosso sonho é conceber um filho. Agora que eu chego com o papel e dizendo que não tem chance nenhuma de eu conceber, você glorifica a Deus? Meu pai disse, eu glorifico a Deus. Porque enquanto as respostas médicas eram positivas, você acreditava nas respostas médicas. Mas agora que não tem mais jeito, vai ser 100% na confiança de Deus. Quando o médico dava 10%, acreditava nos 10%. Quando o médico dava 1%, acreditava no 1%. Mas agora que não tem mais jeito, Jesus diz, agora deixa comigo. O que o médico diz que não tem mais jeito, deixa comigo. O que a medicina não tem mais jeito, deixa comigo. O que a ciência não tem mais jeito, deixa comigo. O que a natureza, o útero, o organismo não tem mais jeito, deixa com Jesus. E o fim tá aí, eu nasci. 19 aninhos, estamos aí. Para você ver que Jesus surpreende. A palavra do Senhor diz que o Senhor escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E aí, às vezes, a gente tenta entender o que está acontecendo. Sendo que tem situações que não é para entender, é só para vivenciar e glorificar Deus. Como é que um dia a medicina diz não tem mais jeito e no outro dia minha mãe parece grávida? Como é que Lázaro estava morto por 3 dias, no quarto dia ressuscita? Há situações que Jesus não quer explicar os meios, ele só quer dar a vitória e dizer, glorifica no nome, glorifica no nome, glorifica no nome, glorifica no nome. Esta enfermidade não é para a morte, mas vai ser para glorificar o meu nome. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Sabe o que Deus está dizendo no meu ouvido agora? Talvez há respostas de natureza ou respostas humanas. As pessoas chegaram até a ti e disseram, olha, não tem mais jeito, acabou, não tem mais esperança, não vai alcançar, não vai viver, não vai poder sonhar mais. Eu estou dizendo, se você confiar em mim, se você confiar em mim, se você depositar confiança em mim, se você depositar fé em mim, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda
ainda tem jeito. Aratakalabassouricaia. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Essa noite é a noite que Jesus está quebrando más falácias. É a noite que Jesus está quebrando correntes. É a noite que Jesus está quebrando protocolos médicos. Está dizendo, se confiar em mim, eu vou glorificar meu nome. Então Jesus quer quebrar protocolo. Jesus não quer seguir a ordem humana. Jesus não quer seguir a normalidade. Olha o que Jesus me lembra aqui. Uma certa feita, numa aula da minha faculdade, um professor meu, judeu messiânico, ele disse para mim assim, sabia que nós nunca gostamos de depender de um milagre? É bom vivenciar um milagre, mas é ruim precisar dele. Ele diz não no contexto da vida dele, ele diz no contexto geral. Sabe por quê? Se chega a um ponto que a gente precisa de um milagre, é porque não tem mais jeito nenhum. E o ser humano por si só é sistemático. O ser humano por si só é sistemático. O que é sistemático? Ele quer ter tudo organizadinho, tudo planilhadinho, quer saber o que vai acontecer amanhã, quer fazer o planejamento, quer fazer tudo. E aí quando você vê que você tem que depender de um milagre, já não está no seu limite. Quando você depende de um milagre, já não está na sua mão mais. E ele disse, e eu fiquei muito admirado. Eu falei, é verdade, professor. A gente nunca gosta de depender de milagre. E aí eu entendo o porquê tantas vezes, tanto na Bíblia, quanto nas nossas vidas corriqueiras, Deus permite passar por certas coisas. Para a gente vivenciar milagre. Se Deus te abençoar todos os dias da sua vida com tudo que você pedir, você nunca vai viver milagre. Você vê que os maiores feitos do Antigo Testamento foram realizados no deserto. Porque o deserto não tem saída, não tem entrada, vira para um lado, para o outro, é tudo igual, não tem provisão, não nasce nada. No deserto foi o momento que Deus mais proveu para o seu povo. Os momentos de aflições são os momentos que Deus testifica o poder dele. Os momentos de dificuldade são os momentos que Deus vê quem vai profetizar a vida e quem vai murmurar. Deus está me levando lá para Jó. Porque você vê que Jó vivenciou talvez uma das piores tristezas da Bíblia. Ele tinha tudo e perdeu tudo em cerca de frações de momentos. Ele estava recebendo uma notícia, e quando não acabava essa notícia, vinha outra. E antes de acabar essa, veio outra. Antes de acabar essa, veio outra. Tudo ruim, uma atrás da outra. O homem tinha tudo, o homem tinha gado, o homem tinha família, o homem tinha filho, tinha filha, tinha esposa, tinha dinheiro, tinha prosperidade. E em poucos momentos, ele perdeu tudo. Mas você vê que depois que ele perde tudo, uma coisa que ele não perdeu foi o caráter dele. Jó perdeu tudo, mas não perdeu o caráter dele. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a confiança dele. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé que ele tinha em Deus. E você vê que as pessoas, as poucas que sobreviveram em meio dele, a esposa diz, amaldiçoa o Deus e morre. Os amigos vêm apontando o dedo. E como tem amigo ruim essas horas, não é verdade? Na hora da bênção está todo mundo alinhadinho, todo mundo na felicidade, estou contigo até o final. Quando acontece uma coisa ruim, aí ó, pecador. Eu te avisei, mas não avisou nada. Você avisou, meu Deus. Eu sabia o que ia acontecer. A culpa é sua. Você percebe, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Que Deus permite situações para manifestar a glória dele, dizer, eu ainda estou no comando no barco, eu ainda estou pilotando a nave, eu ainda estou pilotando o barco, eu ainda estou pilotando a sua vida, ainda sou eu que tenho o controle da sua vida. Você pode até planejar, mas quem dá a última palavra sou eu. Você pode até calcular, mas quem dá a última palavra sou eu. Você pode até imaginar, sonhar, mas quem dá a última palavra é Jesus na sua vida. Jesus dá a última palavra. E Jesus restituiu tudo para melhor. O que era quase perfeito subiu de nível na vida de Jó. E Jó fala da árvore cortada, que é o cheiro das águas, o ramo brotará. Significa que mesmo
Quando tudo está acabado, para Jesus ainda tem jeito. Quando não tem mais saída, para Jesus tem saída. Onde não tem mais caminho, Jesus é o próprio caminho. Onde não tem porta, Jesus é a porta. E se não tiver porta, Jesus abre a janela, abre outra coisa, mas Ele abre uma saída para você sair, meu filho. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa... Jesus está falando para alguém aqui nesta noite, você não acha mais saída, você não acha mais jeito de sair desse negócio, você não acha mais jeito para sobreviver, você não consegue nem profetizar mais, não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para consagrar. Talvez você disse, esse é o meu último congresso, está dizendo, se você perseverar na minha presença, você vai sair com vida. Ainda tem história para ser feita, ainda tem promessa para ser cumprida, ainda tem plano de Deus para se tornar real na sua vida. Aleluia. Jesus chega, Marta e Maria questiona. Marta e Maria têm quase a mesma fala. Elas falam, o Senhor Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor podia curar Lázaro. Por que o Senhor não chegou antes? E às vezes a gente pode julgar elas, mas a gente faz tantas vezes igual. É verdade, irmão. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi na vida, a gente gosta de fazer planos para Deus. A gente gosta de escrever uma história e dizer, Deus, assina um contrato. A gente escreve o plano, a gente escreve a história, a gente sonha, a gente faz o projeto assim, Jesus, aprova aí. Eu já tenho um plano bom, Senhor. Eu tenho, desceu uma revelação aqui e eu já fiz a minha história aqui, Senhor. Só assina aí que vai dar tudo certo. Só que a palavra do Senhor diz, em Efésios 3:22, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Quando nós tratamos de infinito, significa não existe mais número para calcular a maioridade daquilo que a gente pensava. Deus está dizendo para alguém aqui, talvez você tenha sonhado bom, mas há sonhos que eu quero trazer para a sua vida, há planos que eu quero trazer para a sua história, que são muito maiores do que você imagina, muito maiores do que você espera, muito maiores do que você escreve. Você trouxe um plano para mim? Até parece bonitinho, parece fofinho, mas o que eu tenho para você, meu filho, você não consegue escrever, você não consegue colocar na ponta da caneta, porque o que eu tenho para você é infinitamente maior. Então Marta e Maria chegam até a presença de Jesus e dizem assim, Senhor, você podia ter chegado antes, o Senhor podia ter chegado antes, o Senhor podia ter chegado antes. E aí Jesus diz no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, ele viverá. Aqui é um versículo tão forte que você pode estudar esse versículo. Eu vou trazer um resuminho para vocês. Olha o que Jesus disse primeiro, eu sou. Eu sou confirma a divindade de Jesus. Significa o quê? Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou quem rege, eu sou quem conduz, eu sou quem escreve, eu sou quem aprova, eu sou quem faz acontecer, eu sou o que faz os sonhos, eu sou o que escreve os planos, eu sou o que assina o colégio assim, pode ir embora. Jesus está dizendo para alguém, eu sou Deus na sua vida, eu sou Deus na sua história, eu sou Deus na sua casa, na sua família. Talvez você pergunta, como é que minha casa não foi destruída ainda? Como é que eu ainda tenho um pouquinho de vida? Eu tenho só um pouquinho de esperança, mas eu tenho. Deus está dizendo, é porque eu sou teu Deus, eu sou quem conduz a sua vida. Eu sou a ressurreição. Quando nós tratamos de ressurreição, irmãos, significa que Jesus está dizendo assim, eu sou o seu Deus, eu sou a ressurreição, sou o quê? Eu sou a tua esperança. A esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança já morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A esperança morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A esperança morreu, ao terceiro dia ressuscitou e subiu com o Pai, está à destra do trono de Deus, regendo a sua vida. Deus está dizendo, aonde você não consegue mais acreditar, eu estou acrescentando a esperança. O que é a esperança? É a minha própria presença. Se hoje você receber um pouquinho mais da minha presença, se você pegar um pouquinho mais da minha presença, se você experimentar um pouquinho mais da minha presença, você vai sair daqui com esperança. Você vai sair daqui com confiança. Você vai sair daqui tendo a plena convicção. Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Meus irmãos,
Se você entender que Jesus é a tua esperança, você vai parar de acreditar em homem e mulher, na questão de confiança 100%. Homem não pode te ajudar em tudo, mulher não pode te ajudar em tudo, mas Jesus pode. Jesus pode resolver, Jesus pode ajudar, Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, Jesus pode fazer tudo. Virar de cabeça para baixo e fazer tudo dar certo. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós tratamos de vida, nós também falamos de razão. Por quê? Nós temos vida, é a razão de nós estarmos aqui, é a vida. A nossa vida carrega uma razão. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele diz, eu sou a razão que você está vivo ainda. Você carrega a vida porque eu ainda tenho um projeto contigo. Você está aqui hoje porque ainda tem um plano na sua família. Você está aqui de pé, talvez nem de pé, arrastado espiritualmente, mas eu estou dizendo, eu deixei você chegar aqui porque ainda tem vida. Ainda existe, você não está enxergando, mas tem. Ah, não tem. Tem. Você percebe que a viúva, lá em 2 Reis, se não me engano, 2 Reis, ela diz que não tem nada mais um pouquinho de azeite. Nada mais um pouquinho de azeite, então tinha alguma coisa. Jesus está dizendo, talvez você acha que você não tem nada, mas você ainda tem eu. Você chegou aqui hoje dizendo, Jesus, eu não tenho nada. Ele está dizendo, você ainda tem a mim. Você ainda tem a minha presença. Você ainda tem a confiança em mim. Você ainda tem o acesso a mim. Você ainda tem saída em mim. Você ainda tem alguma confiança guardada para mim. E eu estou dizendo para alguém aqui nesta igreja hoje, através dessa brechinha que você está abrindo, eu vou entrar e eu vou mudar tudo. Eu vou entrar e vou dar vida. Eu vou entrar e mudar a história. Eu vou mudar todo o ambiente. Eu vou revirar. Eu vou fazer um rebuliço. Mas do jeito que está, não vai ficar. Do jeito que está, não vai ficar. Jesus está dizendo, eu estou derramando vida, eu estou derramando sentido, eu estou derramando uma direção sobre a minha igreja. Ora vai, Eusébia. Quem crer em mim, viverá. Quem crê em mim, viverá, ou seja, fé para prosseguir, fé para continuar, fé para permanecer em pé. Fé para conseguir chegar até lá. Irmão, sabe o que a psicologia diz? A psicologia diz que é saudável o ser humano ter uma crença. Porque se uma pessoa não acredita em nada, ela não tem um norte. Ela não tem uma esperança. Ela não tem um caminho a seguir. Então, na psicologia, é saudável para alguém acreditar. É saudável para alguém ter fé. É saudável para alguém acreditar num futuro melhor. Só que imagina, pessoas, milhares e milhares de pessoas acreditam em várias coisas, que pode até ser saudável, mas não dá salvação eterna. Mas você aqui hoje, você veio aqui, mas você não veio em vão. Você serve um Deus vivo. Se você estudar a história de Buda, Buda morreu. Se você estudar a história de Alá, Alá morreu. Se você for estudar a história dos santos, os santos morreram. Mas Jesus morreu também. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui hoje dizendo, eu estou vivo, eu ainda trabalho, eu ainda opero, eu ainda tenho meu auxílio na sua vida. Alabá, eu vou dar 10 segundos para você adorar. Eu vou dar 10 segundos para você adorar. Porque o Deus que você serve não é um Deus calado, não é um Deus quietinho, não é um Deus que dorme. Ele não para, não para, não descansa, não dorme. Eis que não dormitará, nem vacilará. O guarda-deus. Irmão, quando você tiver convicção com o Deus que você serve, Ele está vivo, Ele está passeando no meio da igreja, Ele está visitando a sua casa, a sua família, onde estava a morte, Ele está visitando. Meu irmão, quando você entender isso aí, você vai ter um novo motivo para adorar, uma nova recarga para adorar, para exaltar o nome de Deus, porque você sabe que existe um Deus que está trabalhando. Jesus vai dizer, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele é um Deus que não para de trabalhar.
Ele é um Deus que não para de trabalhar em prol dos seus. Ele é um Deus que não para de trabalhar em prol daqueles que o amam. Ele é um Deus que não para de se movimentar. Aleluia, ele não para de dar direções do trono, dizendo, ó, ajuda meu filho, vai ajudar isso aqui, vai prover aquilo ali, dá uma forcinha lá, não deixa que o Espírito Santo trabalhe lá. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua história. Jesus não desistiu da sua casa, não desistiu do seu ministério. Ele continua lutando por você. Aleluia. Deixa eu correr aqui, né? Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Versículo 35, Jesus chorou. A tradução de conturbar-se em espírito, em outras versões, agitar-se de espírito, significa uma tristeza mais do que profunda. Uma tristeza muito profunda. Ele viu o cenário, ele viu a tristeza, ele viu a falta de confiança de muitos, ele viu a falta de esperança de muitos, e ele mesmo chorou. O que Deus falou muito para mim no meu íntimo foi que Jesus se importa com você. Jesus sente as suas dores. Jesus chora as lágrimas que você chora junto com você. Jesus, ele está alinhado com os teus sentimentos. Ele te entende. É por isso que ele enviou o Espírito Santo para ser o consolador, para estar com você nas horas de alegria, mas nas horas de tristeza também. Nas horas que está tudo certo, mas nas horas que você só fecha o quarto e chora e quer quebrar tudo. O Espírito Santo está com você também, meu filho. O Espírito Santo chora com você. O Espírito Santo geme com você. O Espírito Santo traduz essas lágrimas, traduz esses gritos, traduz esses gemidos até o trono de Deus. Você não está sozinho. Você não está batalhando sozinho. Você não está sofrendo sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você, te auxiliando, te fortalecendo, te colocando de pé. Talvez você pensou, nossa, domingo de noite, o que eu vou fazer na igreja? Deus está dizendo, não foi a sua vontade, foi o Espírito Santo de Deus te conduzindo, foi o Espírito Santo de Deus te ajudando, foi o Espírito Santo de Deus te guiando. Você não veio aqui à toa. Deus entende os seus sentimentos e Ele luta para melhorar. O Espírito Santo sente o que você sente e Ele te ajuda a prosseguir em frente. E então, todo naquele contexto, aquela tristeza toda, aquela choradeira, até Jesus chorando. Olha o que o versículo 37 diz. E alguns deles disseram, não podia estar esse homem que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse homem não morresse? Você percebe aqui que nos piores momentos da nossa vida ainda tem gente para falar, tem gente para palpitar. Tem gente para falar o que acha, o que deveria ser feito, que não tem nada a ver, não sabe, porque tem situações que só você e Deus sabe que você passou, e a pessoa vem na sanidade dela e fala assim, olha, tá vendo só? Pastor, posso descer? Irmãos, entenda o seguinte, sempre vai ter gente para falar, sempre vai ter gente para apontar, sempre vai ter gente para palpitar o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito na sua vida. E Deus, muitas vezes, não vai tirar essas pessoas da sua vida. Ele quer ver quem você vai dar mais ouvido. A voz de Deus ou a voz dos faladores. Deus está dizendo, você vai dar mais ouvido para fofoqueiro ou vai dar mais ouvido para quem rege a sua vida? Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Tem muita gente para falar mal, mas tem pouca gente para profetizar. Tem muita gente para falar, ó, deveria ter feito isso, mas tem pouca gente para dizer, Deus abençoa, Deus guarda, Deus sustenta. Tem muita gente apontando o erro dos outros e dizendo assim, ó, tá vendo? Esse é o Deus que ele serve, esse é o Deus que ele vai buscar toda semana, no domingo, no sábado, nos ensaios, na consagração. Olha o que está acontecendo. Deus permite para ver até que ponto o seu caráter chega. Se vai dar ouvidos para os amigos de Jó ou vai dar ouvido para Deus? E muitas vezes parece que só os amigos, as pessoas ruins falam. Você não ouve a voz de Deus, só ouve a voz das pessoas que não prestam. Parece que a voz de Deus está silenciada, você não consegue, você ora, não ouve, você lê a Bíblia, não ouve. Mas quando a pessoa chega, é impossível você não ouvir.
Não é assim? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Você percebe que as situações, mais uma vez dizendo, Deus permite acontecer para exercitar nossa fé, para aumentar nossa esperança, para criar casca, para criar cicatrizes, para criar uma sustentação. Aleluia! Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, eu permiti que as pessoas chegassem, eu permiti que os dedos apontados viessem, aleluia, para testar até onde vai a sua fé, para testar até onde vai seu caráter, para testar até onde vai sua confiança em Deus. Mas se você chegou até aqui hoje, mesmo com os mal falados, mesmo com os dedos apontados, mesmo com o julgamento, não tem como. Você vai ter que sair daqui com vida. Você vai ter que sair daqui com milagre. Você vai ter que sair daqui com resposta de oração. Deus está dizendo, para quem aguentou até o fim, vai ter vida, vai ter provisão, vai ter restauração, vai ter renovo. Aí Jesus chega perto do túmulo. Não liga para as pessoas que estão falando mal. Silencia. Parece que até abaixou aqui as pessoas que têm o aparelho no ouvido. Abaixo não ouviu nada. Ele diz, remove a pedra. Remove a pedra. Aí uma das irmãs de Lázaro chega assim, ó, mãe, Senhor, 4 dias. Já cheira mal. Versículo 39. 4 dias. Jesus, o senhor tem certeza? Já morreu. Cheira mal. E o senhor quer ir lá e pedir para abrir o túmulo. Só que sabe o que eu entendo nessa passagem? Que Deus não se limita a cheirinho, não. Deus não se limita a situações cotidianas. E daí que está fedendo? Parece que ela não sabe quem está mandando abrir o túmulo. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, Deus fala para a gente fazer certas coisas e diz, Deus, mas não tem mais jeito. Deus diz, vai, abre a Bíblia lá. Deus, eu já abri, não entendo nada nunca. Deus diz, vai lá orar um pouquinho. Deus, eu oro, não recebo resposta. Deus não se limita à sua limitação, à sua capacidade. Deus vai para além, irmão. Deus é além da sua força, Deus é além do seu entendimento, Deus é além de cheiro, é além de pedra do sepulcro, Deus é além de fofoqueiro, Deus é além de situação ruim, Deus é além de dificuldade, Ele pode todas as coisas, aleluia. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37 diz, todas as coisas são possíveis para o que crê. Jesus olha para a mulher e diz assim, mas eu não disse que se crês verás a glória de Deus? E você acha que a sua crença pode ser limitada com o cheiro? Ah, peraí. Você vai deixar que o cheiro do túmulo limite a sua fé? Vamos trazer exemplos de atuais? Você vai deixar essa situação difícil limitar o poder de Deus na sua vida? Você vai deixar essa afronta limitar o poder de Deus na sua vida? Você vai deixar essa fraqueza limitar o poder de Deus na sua vida? Você vai deixar essa fofoca limitar o poder de Deus na sua vida? Mas levanta a mão e profetizar. Porque quem não der ouvidos, mas continuar crendo, perseverando, acreditando, Deus está dizendo, eu vou remover a pedra, eu vou restituir, eu vou remover a pedra, eu vou ressuscitar, eu vou remover a pedra e vou fazer uma história nova. Aleluia! Glória a Deus! Jesus ignora o cheiro, abre o túmulo e diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Imagina as pessoas, Jesus está doido. Já faz 4 dias que Lázaro morreu. Já faz 4 dias, já passou a tradição de ressurreição. O cheiro já é totalmente desagradável. Ele já está enrolado há dias lá. Nada aconteceu. E Jesus vai lá e sai para fora. Já não basta a gente cheirar esse cheiro aqui, horrendo. E agora manda o morto sair, sendo que o morto não ouve. Só que mal sabiam que quem chamou ele... Ah, meu Deus. A mesma voz que diz, Lázaro, sai para fora, foi a voz que diz assim, ó, haja luz. Haja luz. Haja
Deus está dizendo, a mesma voz que ordenou que céus e terra fossem feitos, Deus está dizendo, essa mesma voz está dizendo, não temas, acredite, sonhe, confie, tenha esperança. Lázaro, sai para fora, meu filho! A mesma voz que disse, vou fazer, sai separação, terra e mar, terra e céu, cria os pássaros, faz os animais, os répteis, e aí depois molda o ser humano com barro com as suas próprias mãos. A mesma voz disse, Lázaro, sai para fora. O que foi falado daqui a pouco? O centurião. O centurião chega, ou melhor dizendo, os mensageiros do centurião chegam e dizem assim, ó, Jesus, vai lá em casa, precisa de alguém lá, só o Senhor pode resolver a situação. E aí Jesus começa a ir. Mas depois chega outro recado dizendo assim, Jesus não, ordene apenas uma palavra e o meu criado sarará. Você está entendendo que não precisa de decreto de profeta, não precisa de decreto de obreiro, de pastor, é bom, Deus usa. Mas uma palavra de Deus, uma palavra de Deus, vou até você entender, uma palavra de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra de Deus, e tudo muda, tudo se torna novo. Se coloque de pé, por gentileza, eu vou encerrar. Aleluia. Aí Lázaro sai. Lázaro sai. Mas o que acontece? Quando Lázaro sai, ele está tudo enrolado, tudo enfaixado, com roupas de morte. E sabe o que Jesus diz? Olha que poderoso, irmão. Se você não pegou a mensagem inteira, mas pegar isso aqui, você já sai com uma possezinha de milagre. Pelo menos um pouquinho, né? Quando Lázaro sai, Jesus diz assim, tira essas vestimentas dele. Tira aquilo que está acorrentando as mãos e os pés dele. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Tira as vestimentas de morte. Tira os vestígios de morte. Tira as vestimentas de luto. Tira as vestimentas de enfermidade. Tira as vestimentas de falta de esperança. Jesus está dizendo hoje, troca as suas vestes, meu filho. Hoje substitui as suas vestes, aleluia. Tira essas vestes de luto, tira essas roupas de luto, essas roupas que carregam a morte, coloca uma roupa apresentável e vai adorar a Deus, porque o seu milagre já chegou, a sua vitória já chegou, a vida para a sua casa já chegou, a vida para a sua história já chegou, já saiu o decreto do alto para a sua vida, chegou, pode trocar as vestes, porque a vida chegou nessa noite.